Pense diferente a respeito dos seus erros. Na mensagem de hoje, nós vamos tratar sobre como você deve encarar os seus erros à luz da Bíblia. Fique até o final dessa mensagem e descubra como. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam sobre você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa série de mensagens intitulada O que fazer com os nossos erros. Para nós tratarmos do nosso tema de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 32, que nos diz o seguinte: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Errar não é nem tanto a questão é o que fazemos com os nossos erros. O fato é que todos nós erramos. E isso é inevitável. E também é um fato que, apesar dos nossos erros, a vida prossegue. O ponto crítico aqui é saber o que fazemos com os nossos erros e com que tipo de qualidade a vida prossegue. O problema está naqueles de nós que se entregam ao erro, que se rendem aos erros. Essas pessoas não oferecem resistência às suas faltas, mas simplesmente deixam que elas fiquem e se instalem em suas vidas. O ideal para você é saber o que fazer com seus erros de forma produtiva. Um exemplo para nós entendermos isso é o que acontece no Aikido. O Aikido é uma arte marcial japonesa cujo princípio fundamental é usar a energia do adversário contra ele mesmo e dessa forma nos mantermos íntegros na luta, na batalha. Este princípio é importante porque ele pode se aplicar aos nossos erros. Nós temos que saber usar as energias do erro contra o próprio erro e dessa forma fazer a nossa história prosseguir de maneira melhorada. Os ensinos de Jesus apontam para uma maneira transformadora de lidarmos com os nossos erros. Uma vez que nós aprendemos os seus princípios a respeito disso, nós poderemos elevar a nossa qualidade de vida, apesar das nossas faltas, apesar das nossas imperfeições. O que a palavra de Deus mostra para você é que você deve encarar os seus erros como um acréscimo em sua personalidade. Não encare os seus erros como um elemento definidor, porque os erros não te definem como pessoa. No texto que nós lemos hoje, o Senhor Jesus Cristo mostra que pecadores, ou seja, pessoas errantes, pessoas erráteis, precisam ter um pensamento diferente em relação aos seus erros. Esse ensinamento de Jesus é sinal de que geralmente os pecadores têm pensamentos errados a respeito dos erros. O texto nos mostra que Jesus tem um chamado para os pecadores. Ele disse: Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Veja, nós estamos diante do Salvador manifestado em forma humana. Estamos diante daquele que humanamente é o maior ser da história da humanidade. E esse Salvador tem um foco, tem um objetivo, tem um chamado. E esse foco são os pecadores. Ele faz então uma distinção entre os justos e os pecadores. Entenda bem, todos na verdade são pecadores. Mas esses justos que Jesus se referiu são exatamente os pecadores que não veem os seus erros, que não se consideram pecadores. Já os pecadores mencionados por Jesus são aqueles errantes que estão conscientes dos seus próprios erros. Dessa forma, a mensagem de Jesus só é útil para esses que estão conscientes dos seus erros. A mensagem de Jesus é inútil, não tem efeito nenhum sobre aqueles que se acham justos, sobre aqueles que não veem os seus erros. Mas, por outro lado, a mensagem de Jesus é apropriada para aqueles que sabem que são pecadores, que sabem que são erráteis. Além do texto nos dizer que o Salvador tem um chamado para os pecadores, o texto também nos diz como é esse chamado. Nós vemos nas palavras de Jesus que Jesus chama os pecadores para uma mudança de pensamento. Ele disse que veio chamar os pecadores ao arrependimento. E aqui você precisa entender o que significa arrependimento. Entenda que arrependimento não é remorso.
Muitas pessoas pensam que arrependimento é sentir tristeza pelos erros e ficar pelos cantos chorando. Isso, no entanto, não é arrependimento, é remorso. E remorso não edifica ninguém e não constrói a vida de ninguém. O remorso é um sentimento doentio que precisa ser tratado e que precisa ser erradicado do nosso coração. No entanto, a palavra arrependimento, do grego metanoia, significa mudança de mentalidade, mudança de pensamento. No Antigo Testamento, a palavra semelhante a essa é conversão. Conversão é a atitude de uma pessoa que vai por um caminho e descobre que está no caminho errado. Ela então dá a volta e busca seguir pelo caminho certo. Essa é a noção de arrependimento. Significa mudar de ideia. Então, nós percebemos que Jesus quer que os pecadores mudem de ideia. E ele quer que mudem de ideia por uma razão simples e forte. É que geralmente os pecadores pensam errado a respeito dos seus erros. Geralmente os pecadores se rendem aos erros, ao invés de fazerem algo a respeito de suas faltas. E com isso suas vidas ficam estagnadas e jamais podem experimentar uma transformação. Jesus está aqui convidando os pecadores a terem uma atitude correta em relação aos seus erros. Ou seja, a atitude de se mover, de fazer algo a respeito, de fazerem algo para completarem suas vidas, ao invés de deixarem os erros lhe estagnarem. Jesus faz esse convite para a mudança porque ele tem uma direção segura para oferecer. Ele tem uma direção que nos põe no caminho da elevação, no caminho correto. Diante dessa verdade esclarecedora de Jesus, passe a olhar os seus erros de maneira diferente. Sua vida não é constituída pelos seus erros. A sua vida é constituída pelo que você faz com eles. E de maneira específica, a sua vida é constituída pelo que você aprende com os seus erros. Então, encare as suas faltas como um elemento invasor. O pecado é um invasor. Os erros não fazem parte da essência da vida, porque Deus não criou a vida com erros. Deus criou a vida com programação. A vida foi programada para a vida. A vida foi programada para a frente e para o alto. Deus não criou a humanidade com erros. Os erros não estavam em seu projeto eterno. Os nossos erros, os nossos pecados, são um borrão que nós fizemos na folha da oportunidade que Deus nos deu. Portanto, tenha consciência da presença dos erros em sua vida. Conheça as suas faltas. Tenha consciência dos seus pecados. Conheça as suas tendências e as suas inclinações. Conheça, inclusive, os seus erros mais frequentes. Conheça os seus erros mais graves, os mais perigosos. Porque quando você tem consciência disso, isso lhe dará condições de fazer algo a respeito. Uma vez que você conhece os seus pecados, o próximo passo é buscar a ajuda de Deus. Busque a ajuda de Deus porque Deus te projetou e Ele sabe a melhor maneira de você viver. Ao passo em que você busca a ajuda de Deus a respeito dos seus erros, Ele vai te orientar através do Evangelho de Jesus, o Salvador, a trilhar a tua vida e a tua história por um caminho correto, de luz, de iluminação e de salvação. E essa foi a nossa mensagem de hoje. Espero que tenha sido oportuna para você. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que você possa acompanhar as mensagens todas as semanas. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima mensagem.